Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, na presença do Senhor, né? Se a gente estiver com Deus de uma forma ou de outra, a gente tem que ter sempre certeza que tá tudo bem, sabe? Caminhando pelos olhos da fé. Por mais que a gente esteja vivendo uma situação difícil agora, neste momento, a gente tem que ter sempre a confiança de que o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está com a gente, trabalhando em nós, e Ele já está lá na solução dessa situação, Ele já está lá com a solução do problema, Ele já tem o caminho, Ele é o caminho para que tudo se resolva bem na nossa vida. Amém? Então eu espero que você esteja muito bem, firme na fé, caminhando nesse propósito de glória em glória. O importante é não ficar parado. Amém? Não ficar parado no mesmo erro, nas mesmas situações. Às vezes a gente se coloca num lugar tão triste, tão solitário, de que a gente é a pior pessoa do mundo. Olha, todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Mas graças à misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, Deus nos alcança. Porque o Senhor Jesus fez um sacrifício de cruz pela minha e pela sua vida, o Senhor nos alcança. Então, vamos olhar para o Senhor, porque Ele é perfeito, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E na perfeição dEle, na graça dEle, nós podemos ser alcançados, nós podemos ser acessados e trabalhados. E aí sim somos mais que vencedores, amém? Porque Ele venceu primeiro por nós. E só com a ajuda dele que nós podemos vencer a nós mesmos. Amém? Hoje é o 19º dia da nossa campanha. Para você que não me conhece, eu sou a Tia Lu. A gente faz parte do Ministério Apostólico Reino Ativo. Graças a Deus, ali debaixo da liderança do Bispo Grajeiro, da Bispa Giane. E Deus tem colocado esse propósito lindo na vida dos nossos bispos para uma busca de santidade e purificação das nossas vidas, dos nossos corações. Vestes limpas, corações puros, e sem santidade ninguém verá a Deus, amém? Então a gente está aí nessa caminhada, nessa busca, e o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, amém? Hoje ele estava falando pela manhã, o bispo na live da manhã falou, e o versículo que direciona hoje é Gálatas 5, 22 e 23, mas eu estava lendo um pouco atrás, no versículo 17, que está escrito assim, ó, vou ler na Bíblia que está com a versão da linguagem atual traduzida, tá bom? O versículo 17 está escrito assim, ó, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e esse Espírito é o Espírito Santo, porque é com E maiúsculo. E o que o Espírito, novamente com E maiúsculo, quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porque se nós sabemos que o Espírito Santo vive em nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e reconhecemos publicamente Ele, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos convence, Ele nos ministra, Ele nos consola, Ele nos ajuda. Não sei, de repente talvez você que esteja escutando esse vídeo agora, você pense, eu não tenho o Espírito Santo porque talvez você não fale em línguas. Quero te dizer que se você aceitou a Cristo como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador, neste momento você recebeu o Espírito Santo dentro de você. O dom de línguas é uma manifestação, é um dom do Espírito Santo. Mas ele não é algo que determina se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. O que determina se a pessoa tem o Espírito Santo ou não é crer, aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecer que somos pecadores e que sozinhos, sem a presença do Senhor, nós não conseguiremos prosseguir, nós não conseguiremos nos salvar. É o Senhor Jesus que nos salva e é o Espírito Santo que nos conduz. Então, creia que você recebeu o Espírito Santo no momento em que você recebeu a Cristo como seu Salvador. Porque senão você não estaria nem parado aqui ouvindo essas palavras. Porque eu não tenho nada para te oferecer, nenhum de nós tem. Mas é o Senhor que ministra as nossas vidas através de uns aos outros, né? Nós
O Senhor usa as nossas vidas para que a gente alcance uns aos outros através da palavra dele. E isso é graças ao Espírito Santo, amém? Então, se nós dissemos que nós temos o Espírito Santo em nós, a gente tem que ter consciência que a nossa natureza humana, ela não tem vontade própria de agradar a Deus. Perdão. Nossa natureza humana, ela não tem vontade própria de agradar a Deus, de fazer o que é certo. Porque a natureza humana, ela vai contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer vai contra a natureza humana. Por quê? Porque nós somos pecadores. Temos uma natureza adâmica, fomos contaminados pelo pecado. E se não for o Espírito Santo a nos salvar, a nos guiar, nos conduzir, nos indicar, né, para essa busca da purificação, né, para o jejum, oração, leitura da palavra, isso não vai vir de nós mesmos. E aí eu fiquei pensando assim, falei, poxa, então quando nós não temos o Espírito Santo, a gente sempre vai se sentir com um vazio muito grande dentro de nós. Porque não combina, não casa, não faz sentido. A nossa natureza humana, ela não faz sentido diante da santidade do Senhor. Nós sempre vamos caminhar contra. Pensa assim, que se você for seguir a sua natureza humana, você vai caminhar contra a vontade de Deus. E Deus não vai se adequar à nossa vontade. Nós é que temos que nos moldar ao padrão de Deus. Porque Ele é bom, Deus é bom. E Ele sabe os pensamentos de paz que Ele tem pra gente, não pensamentos de mal. Então, quando nós estamos andando fora da vontade do Espírito Santo, nós estamos andando longe de Deus, longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus, a gente nunca vai se sentir parte de lugar nenhum, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para fazer parte, para a manifestação da glória de Deus. Para que o Senhor venha aparecer em nós, para que Ele venha habitar em nós. O fato do Espírito Santo habitar em nós é que nos torna completos. Então esse vazio, essa tristeza, essa angústia, essa sensação de que sempre falta alguma coisa, essa vontade de pertencer e eu não sei direito a que eu pertenço, a quem eu pertenço, isso muitas vezes é a falta do Espírito Santo. Muitas vezes não, eu diria que todas as vezes, né? Quando nós não conseguimos preencher esse vazio com nada, isso é a falta do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos fora da presença de Deus e não vamos conseguir estar completos em lugar nenhum, querido, somente na presença do Senhor. E aí aqui, mais para frente, ele vai dizer do fruto do Espírito no versículo 22, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O fruto do Espírito produz em nós uma completude. Nós estamos completos. Nós estamos em paz. Não queremos mais aquela ânsia, não teremos mais aquela ânsia de ter razão em todas as situações. Porque nós já sabemos quem somos. Somos completos em Deus, somos completos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Senhor nos conduz para esse caminho de santidade para nos proteger, para nos completar. Para que a gente entenda que nesse mundo não está a nossa alegria. A gente não vai ser completo com as coisas desse mundo, mas nele nós vamos ser. Porque a santidade nos aproxima do Senhor e é nele que nós vamos ser completos. O fruto do Espírito produz em nós a certeza de quem nós somos em Deus. Não precisamos recorrer a essas coisas desse mundo. Como ele vai dizer aqui, ó, mais atrás, acho que começa no verso 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Então são coisas, obras da carne que são, você pode ver, sempre em busca de alguma coisa, em busca de saciar alguma coisa, em busca de saciar uma vontade. Eu quero o que o outro tem, eu quero um prazer a todo custo.
Eu não me importo com os sentimentos das pessoas, eu quero ser feliz, o que importa é a minha felicidade. Então são obras, é um fruto que leva a obras de pessoas que não sabem quem são, que sempre buscam alguma coisa. Só que nós só vamos encontrar isso que a gente busca no Senhor, através do Espírito Santo. E vivendo em santidade, nós seremos cada vez mais forjados por Deus. Nós seremos cada vez mais completos em Deus. A santidade nos protege do mundo, nos protege do mal, mas acima de tudo nos protege de nós mesmos, da gente viver na escravidão da nossa vontade. Então que a gente venha continuar buscando o caminho, né, da santidade e que Deus venha nos ajudar, venha nos capacitar verdadeiramente, irmãos, sabe? Deixa eu só pegar uma passagem aqui que eu tinha separado para vocês. Só um minutinho. Hoje é o dia 19. É tanta coisa, gente. Tanta coisa. Então, aí hoje, dia 19, ele está dizendo aqui do fruto da santidade. Santidade produz o fruto que edifica a outros. Esse é um ponto bem bacana. Porque se a gente tem essa certeza de que a gente é completo em Deus, essa clareza de que a gente é completo em Deus, a gente consequentemente não prejudica as pessoas, a gente consequentemente não faz o mal para o próximo. E isso ajuda. A gente não tem... Sabe o que acontece? Quando a gente tem certeza que a gente quer em Deus, a gente não tem pressa de chegar na frente. A gente não tem pressa de aparecer, a gente não tem pressa de querer se autoafirmar, de sempre querer ter razão, de sempre querer falar. Quando a gente está em Cristo, quando o fruto do Espírito floresce em nós sabemos quem nós somos. E muitas vezes a gente vai ceder a vez para o outro. A gente vai promover o outro mesmo. Sabe, eu conheço tantas pessoas... Gente, como é impressionante a dificuldade que às vezes as pessoas têm de elogiar outras pessoas. E é tão legal, é tão agradável você poder elogiar uma pessoa com sinceridade, sabe? Não é pra ser falso nem nada, nem pra agradar, mas com sinceridade mesmo, sabe? Elogiar alguém, agradecer alguém. Ser gentil, ser educado, dar um sorriso, sabe? Acreditar nas pessoas. Não é sempre você... ver o melhor do outro, assim, porque você se nega a lidar com a realidade. Não, mas que todas as pessoas têm o seu lado bom, todas as pessoas têm as questões que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente tem esse fruto dentro de nós, a gente não quer... Sabe assim, é aquela frase, né, do Chorão, Charlie Brown, alguns vão saber aí. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, mas eu diria que o homem, quando está em paz com Deus, não quer guerra com ninguém. Porque ele sabe o quanto ele foi perdoado. Ele sabe o quanto ele fez mal e mesmo assim o Senhor o perdoou. Então, nós não queremos promover a guerra, nós queremos promover a paz entre os homens e Deus. Então, que através das nossas vidas o Senhor venha estabelecer a palavra dele na vida das pessoas através do Espírito Santo para que todos tenham paz com Deus. Para que haja esperança, né, de uma vida melhor, de uma sociedade melhor. Então, que a gente venha orar uns pelos outros para que o Espírito Santo venha produzindo em nós o fruto dele e trabalhar dia após dia, amém? Nas nossas vidas. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum ponto. Aleluia. Não, tudo certo. Ele fala também que esse fruto é gerado através da intimidade com Deus. Talvez a gente às vezes se culpe assim, porque você julga que existe um tipo de relacionamento perfeito com Deus, mas o relacionamento com Deus que a gente precisa ter é o relacionamento sincero. Um relacionamento transparente. Reconhecendo quem nós somos, os pecadores que nós somos, e que Ele é a única pessoa que pode nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos reunir ainda aqui mais uma vez para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas. Pedir que o Senhor não desista de nós, Senhor. Nós te agradecemos pelo fruto que o Senhor tem feito brotar no nosso coração, no nosso íntimo, fruto de santidade.
Nós te agradecemos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor toca em nós com a vontade de te buscar. O Senhor toca em nós com a vontade de te adorar, de te louvar, de ler a tua palavra, de ter um tempo para sentar e conversar contigo, Senhor, todos os dias. Que o Senhor venha fazer crescer essa vontade cada dia mais, porque a tua palavra diz que antes que nós te conhecêssemos, o Senhor já havia nos escolhido primeiro, Senhor. Desde a fundação desse mundo, o Senhor já havia escolhido a nós. O Senhor escolheu se sacrificar em nosso lugar. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Nós te agradecemos pelas vidas que têm se achegado a ti. Te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito em cada uma das nossas vidas e pelas pessoas que irão chegar. Fortalece, Senhor, o nosso querer em ti. Fortalece a nossa mente em ti e o nosso coração na tua palavra, Senhor. E que nós possamos encontrar, Senhor, em ti um lugar. E que através do teu Espírito Santo a gente continue se sentindo completo todos os dias, Senhor. Porque se temos o Senhor como nosso pastor, então não temos falta de nada. Tá tudo bem, Senhor. Vai tudo bem. Fortalece os irmãos e as irmãs que têm buscado força em ti e que no tempo certo cada um venha ter a resposta que tanto procura, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua graça. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beijo, querido. Beijo, querida. Deus abençoe. Continue firme na caminhada.